Hoje mais um estudo, mas é mais um bate-papo, uma conversa descontraída sobre um assunto que é importantíssimo. E aí já vou dizer logo, uma coisa que tem muitas igrejas por aí que se aproveitam justamente das maiores necessidades do ser humano para atrair as pessoas. Somente do país de onde eu venho, lá no Brasil, a igreja oferece o que as pessoas mais buscam, que é o quê? Trabalho, emprego, dinheiro. Ah, vem aqui, aí eu já vi igreja que tem uma porta abençoada, você dá R$100 para você passar pela porta, claro, mas você vai ter um emprego garantido, você vai ter dinheiro. Eu já vi uma igreja que era caneta, o pastor comprou umas 2.000 canetas, abençoou elas e vendia as canetas, e o pessoal comprava, porque com aquela caneta, né, tem igreja que é um copo d'água, né, você toma aquela água abençoada, e assim vai. Agora, oi? Água do Rio Jordão, ou essa aí então, isso aí custa uns R$2.000 a garrafinha. Foi lá buscar no Rio Jordão. Mas aí tem cura, né? Porque num país onde o sistema de saúde é meio falido, não funciona muito bem, não é todo mundo que tem acesso, aí você vai na igreja, ora, a dor nas costas some, a dor na cabeça desaparece, o problema não sei o quê. E Deus opera milagres? Claro que opera milagres, claro. Mas a gente não vai fazer disso um negócio. Não é fazer dinheiro com isso. Tem milagre verdadeiro? Tem. Tem gente aqui que sabe, que eu já vi, vocês também já viram, milagres incríveis aqui nessa cidade. Deus ouve nossas orações, milagres acontecem. E se precisar de cura, Ele vai dar. Só que a cura eu vou deixar para o mês que vem, já. Depois a gente vai conversar. Já vou avisar para vocês. Segundo final de semana de agosto, esse mês a gente está vendo o melhor da vida. Mês que vem, ainda lembram? O que é o mês que vem? Pior da vida. O tema, a série é Pior da Vida. E tudo que a gente está falando de bom agora, lá vai ser o lado negativo. O Jean vai falar sobre as doenças, no segundo final de semana de agosto. Deus tem solução. Ele tem a solução. É nele que a gente tem que buscar. Mas ter saúde é o melhor da vida. Agora, hoje eu quero desdobrar em 3 partes a questão da saúde. Porque às vezes quando fala em saúde, a gente pensa só em um aspecto. E vamos ser honestos. Vou ser honesto comigo mesmo, seja honesto com você mesmo. Muitas das doenças que a gente sofre, o ser humano sofre, a culpa é de quem? Nós mesmos. Nós mesmos. A gente é que acaba não cuidando do nosso corpo e acaba ficando doente, a culpa é nossa, muitas vezes. Tem doenças que são hereditárias, não é culpa da pessoa, vem do pai, do avô, do bisavô, é herdado. Tem uma coisa muito interessante sobre isso. Tem um doutor aqui, né, da parte da ciência, o Jean, a Michelle é bióloga, eu converso muito com a bióloga sobre biologia, que eu detestava biologia quando eu estava na escola. Aí eu casei com uma, aprendi tudo agora. A gente fica conversando. Mas a genética é uma coisa impressionante. E eu creio, porque eu sou criacionista, não sou evolucionista, eu creio que Deus criou assim. Quando um homem se une a uma mulher, que ele fez assim, para juntar o DNA desse homem com o DNA da mulher, o que acontece? O melhor dele junta com o melhor dela para dar uma criança saudável. Só que tem um problema. A gente está nesse mundo aqui, séculos, milênios, e a gente foi se multiplicando, o DNA teve mutações, tem uma série de coisas que vão acontecendo. E a variedade é muito importante, porque observa os países do mundo onde as pessoas casam só entre si. São muito fechados. Vou dar um exemplo. Eu morei 2 anos. Onde que eu morei 2 anos? Japão. O japonês ele é muito fechado. E ele chega a ser xenófobo. Tem umas vans pretas, eu podia até mostrar fotos para vocês, passam nas principais cidades do Japão, criticando, falando mal dos estrangeiros e querendo que, vão embora daqui. Eles não querem. O japonês é a raça pura, eles são os melhores. Uma ilha que ficou isolada por milênios. Eles não gostam do pessoal estrangeiro. E eles casam entre si. O que acontece com o DNA? Doutor, o que acontece com o DNA? Se você casa só uma... Ele enriquece ou empobrece? Empobrece. Por quê? Porque, olha só, se um homem casa com uma mulher, pega o melhor do DNA dele com o melhor do DNA dela e vem uma criança saudável, mas se é muito parecido, os problemas que ele tem e os problemas que ela tem vão bater. Não tem como ser diferente, porque é muito parecido. Então, quando a gente fala raça pura, e isso acontece em tudo na natureza, a gente pega as raças de cães, aqueles que são raça pura, já têm as doenças próprias da raça.
Por quê? Porque não tem variedade genética. E isso é um problema na natureza, porque quando os animais começam a entrar em extinção, o que acontece? Não tem variedade genética, e aí eles vão enfraquecendo, porque está casando muito próximo, o DNA é muito parecido. Por isso que a gente não casa irmão com irmã. Primo com prima pode dar certo, mas é arriscado. Primo segundo já vai melhorando, daí para frente já vai melhorando, porque misturou muito DNA. Mas se é muito perto, a chance de ver uma criança com problema... Então, por exemplo, quem que lembra aí qual que é o animal mais veloz da Terra? Guepardo. Lá na África, o que aconteceu? Morreu tanto, está tão limitado, e o número de guepardos é tão pequeno, que a variedade do DNA deles não tem diversidade. O que acontece? Está enfraquecendo. Por que está enfraquecendo? Os filhotinhos vêm e eles já não estão mais tão velozes quanto os pais, os avós, os bisavós. O fato deles não ser tão velozes, eles não conseguem caçar e alcançar a presa. Estão morrendo de fome. Olha que interessante, aonde que chega? Então, eu estava falando do Japão. Aí, o que acontece quando casa só entre si, só entre si? Vai ficando pobre o DNA, e aí envolve outros motivos. O que aconteceu com o povo japonês? Primeiro, a gente fala, mas não é bem assim, né? Mas a impressão que dá é que eles são todos muito o quê? Bem diferentes, né? Parece igualzinho, né? Tudo parecido. Claro, é tudo uma família só lá do passado que está casando só entre eles, vai ficar parecido mesmo. Se bem que a gente que morou no Japão, quando a gente chegava lá, a gente olhava assim, parecia tudo igual. Com o tempo, a gente começa a ver a diversidade. Aí, depois de morar no Japão 2 anos, eu via claramente, ali é filipino, ali é chinês, ali é... A gente vê claramente quem é japonês é diferente dos outros, a gente consegue perceber. Mas eles ficaram mais altos, as gerações dos japoneses ficaram... O que aconteceu? Foi diminuindo, foi ficando baixinho, porque não tem variedade genética. Então, quer dizer que é saudável, mas você vê como que é importante ter variedade genética? Foi ficando mais baixinho. Eu me lembro que eu entrava no metrô, vocês já viram imagens do metrô no Japão, em Tóquio, né? Eu entrava no metrô, aí eu falava para a Michelle assim, eu olhava, dava uma olhada assim, cheio, sei lá, 200 pessoas dentro do vagão. E eu falava assim, ó, tem mais ou menos isso, 150, 200 pessoas no vagão. Tem mais 4 aqui da minha altura. O resto, todo mundo era o quê? Do meu ombro para baixo. No Japão, eu sou gigante. Sério, 1,80, eu sou alto pra caramba no Japão. Onde eu ia, eu destacava. Primeiro que já é diferente do japonês. Segundo, 2 anos lá, você acha que eu encontrei alguém de barba? Eu tinha que tomar um cuidado no Japão para não fazer nada de errado. Porque se eu fizesse qualquer coisa errada, o Japão inteiro ia saber, foi aquele cara de barba. Que só tinha eu. É sério, só tinha eu. Japonês não tem barba. Então, aquele pessoal baixinho. Tem uma banda de música aí dos anos 80, na Alemanha, chamada Alphaville. Eles têm uma música que fez muito sucesso, chamada Big in Japan. Grande no Japão. Aquela música eu tinha que cantar o tempo todo no Japão, porque aqui a música fala I'm big in Japan. Era grande no Japão. Por que ficou baixinho? E agora a geração nova dos japoneses está crescendo. Quando a gente pega e varia os genes, a próxima geração, aí, porque Deus fez assim, vai vir mais alto, mais forte, mais bonito, mais inteligente. Se a coisa dá certa, vem tudo isso. Tem um casal aqui, amigos meus, quando eu conheci eles, ela estava grávida. E aí, quando eu vi como que a gente fala, o background, fala, né, a história dele, né, genética, de onde ele veio, a família dele, e ela, a família dela, era tão diferente. País diferente. Eu já avisei, falei, se prepara, esse menino aí vai nascer, sabe quem que eu estou falando? Vai vir grande, ele vai ser alto, vai ser forte, vai ser saudável, vai ser inteligente. Não deu outra. O menino nasceu um gigantão. Enorme, enorme. Você olha para o menino hoje, sim, pé é uma lancha. Fala não sei quantas línguas, aprende tudo rapidinho, fácil. Por quê? Por quê? Deus fez assim, misturou o gene bem diferente. Eu e a Michelle, eu já sabia que ia dar isso. Ela é, vou falar o que ela fala, que é interessante. Ela é sangue puro. Se fosse cachorro, ela era de raça pura. Né? Porque os 4 avós dela são italianos. Não misturou sangue. Os bisavós italianos, tataravó italiano, quem misturou fui eu. E ela fala carinhosamente, vira-lata.
Mas vira-lata tem vantagem. Você olha o vira-lata na rua, que não tem, né? Lá no Brasil, não fica doente, come qualquer coisa, né? E vai sobrevivendo e tal. Por quê? Porque tem a variedade genética. Você olha e você não sabe bem o que é. É igual eu ando na rua, o pessoal olha e fala assim, isso aí o que é? É marroquino, é árabe, é judeu, é português? Não sabe. Brasileiro geralmente é vira-lata. É o melhor que tem. É o melhor que tem. Geneticamente, é o mais saudável, é inteligente, é uma série de coisas. Não fica doente. Por quê? Porque não tem esses problemas. Por exemplo, eu vi amigos alemães, fatal, vai dar problema. Alemão, casa com alemão, tem um amigo, nascido no Brasil, no Espírito Santo, da região de Laranja da Terra. Tem muito alemão, né? E ele casou com a esposa, também descendente de alemães, da Pomerânia. Resultado, ele foi para os Estados Unidos. Se ele tivesse ficado no Brasil, não ia ter problema. Começou a passar os invernos lá, pegando muito frio na cabeça. Um dia ele está em casa, ele estava olhando para um quadro na parede, um olho fez assim, ó, moveu sozinho para o lado. Ele falou, o que eu tenho? Foi fazer exame, descobriu esclerose múltipla. Aí o médico foi explicar, foi ver, você é descendente de alemão. Se você tivesse ficado no Brasil, você não ia ter nada. Se começou a passar frio aqui, alemão é tiro e queda, tem tendência natural para ter esclerose. Raça pura, que vantagem, né? Melhor você vira-lata. Melhor você vira-lata. Aí eu falei para Michele, se prepara. Vai vir gigante aí. Não deu outra, porque a genética dela é tão diferente da minha. Veio 2 meninos. Desculpa, bonito, né? Tem muita gente que já falou, meus meninos são bonitos. Graças à mãe, né? Ainda bem que não puxou o pai, porque a mãe é linda. Mas os meninos saudáveis, inteligentes, fortes, gigantes. Eu fiquei impressionado, porque aqui na Bélgica eles têm aquele caderninho, você vai colocando a altura, o peso, a circunferência da cabeça. O Kalel, primeiro que o moleque não queria nascer. Foi nascer com 41 semanas e sei lá quantos dias. Estava gigante. Ele já nasceu, aí a gente ganhou uns macacãozinhos de 1 mês, 2 meses, 3 meses. Você acha que ele usou? Ele já nasceu com tamanho de 3 meses. Já ficou, aqueles ali já não davam, não teve bebezinho. Aí, a cabeça do menino, quando ele estava com 6 meses, a gente foi comprar bonezinho para ele, né, quando ele era bebê. Já estava usando, assim, com 1 mês, 2 meses, uns chapéuzinhos de 6 meses. Com 6 meses, ele já usava de 1 ano e meio. E aí, depois, quando chegou 1 ano e meio, ele já estava usando o boné da Michele. Moleque gigante. Aí, naquele gráfico, estava assim, ó, da Bélgica. Né? Tem assim a linha média, 2, 3 para baixo, 2, 3 para cima. Adivinha onde que o Kalel estava? Lá em cima, e algumas coisas passou da linha de cima. Quer dizer, para o padrão belga, Flamon, quando ele estava com 2 anos, o limite máximo para 2 anos era 15 quilos. Lá em cima. Adivinha quanto que ele pesava? 15 quilos. O limite de altura era 93 centímetros. Adivinha a altura do Kalel? 93. E a cabeça eu nem falo. Por quê? Estava por causa da diversidade genética. A gente já sabia que ia dar nisso. Então a gente está fabricando gigante. Esse menino vai... Assim, eu já falei para ele sabe. Falei, Kalel, se você chegar na adolescência, né, que o referencial dele é Manu. A Manu é adolescente. Ele aprendeu o que é adolescente com a Manu. Porque o Carlinhos ainda é criança, né? A Manu é adolescente. Eu falo, Kalel, quando você for adolescente, fala, igual a Manu, papai? É, igual a Manu. Aí eu vou olhar assim para você, Kalel. Ô, Kalel, e vou abraçar você assim, ó, para cima. Ele está esperando esse dia chegar. E eu estou fazendo um bom trabalho para esse menino ser meu amigo, porque se ele invocar comigo, eu estou lascado. Vai ser forte. É isso, Deus fez a coisa perfeita. E fez para dar certo. E para ser assim, as gerações saudáveis, bonitas, né, mais inteligentes, melhor do que a anterior. Mas o pecado veio e estragou. Estragou. E eu vou dizer para vocês, eu acredito, segundo a Bíblia, 6.000 anos de história na Terra, o ser humano já foi muito mais saudável do que é hoje. Doenças que hoje é comum, não tinha, não falava a respeito. E por que a gente começou a entrar num luxo, num conforto, né? Que a gente nem exercita mais. Vai para o trabalho, aqui o belga ainda é inteligente, né? Porque faça sol, faça chuva, faça frio, calor, eles vão de bicicleta. Pô, a casa que a gente mora, né, é alugada de um senhor que, muito rico, trabalhou muito a vida inteira, está lá. O genro dele, a casa da filha dele, do genro, é um quarteirão. É um L assim, ó, 2 andares, aquela garagem para 4 carros. Direto, é pertinho de casa, 800 metros. Direto eu vejo ele andando do quê?
Ele podia andar no Mercedão dele, podia andar na BMW dele. O que ele anda? Bicicleta. Está lá. O cara é milionário, está andando de bicicleta. Saúde. Que vergonha para mim. Ele é mais velho que eu. Você acha que ele tem isso aqui? Tem nada. Assim, ó. Bonitão, homem. É ou não é, Michele? Inveja do... Ela está lá. Estou com vergonha, porque o homem... A gente ó, só fica de metrô, ônibus, transporte público, no carro, não exercita, mas nem andar não anda mais. Eu tenho que fazer minhas caminhadas e tal. Quarta-feira a gente fez eu estava com a minha bicicleta, fui dar uma volta. Tem que exercitar. Deus fez essa máquina para ser ativa, para poder andar, para poder exercitar, circular o sangue, oxigenar. E a gente vive nesse país frio, tem que cuidar. Senão a gente fica na caverna, como diz minha esposa, fica trancado dentro de casa o tempo todo, não tem sol. O que a gente precisa para ter saúde? A gente tem que cuidar dessa máquina. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Tem gente, isso é psicologia, tem gente que levanta de manhã e não se reconhece, olha no espelho e não se reconhece, nem olha para si. Veste, não é a roupa, é o corpo. E pega esse corpo, como se estivesse vestindo ele, e sai andando por aí, trombando, estragando, e põe qualquer coisa para dentro e vai. Porque não entende que esse corpo, você não está dentro dele. Esse corpo é você. Se eu não cuidar desse corpo, eu não estou cuidando de mim. Eu e o corpo somos um. Eu sou isso aqui. Eu tenho que cuidar. E se eu não cuidar, você acha que alguém vai? A gente tem que cuidar. Tudo, por isso que a palavra de Deus diz, e por isso que é bom a gente vir na igreja para ouvir essas coisas. Tudo que entra no nosso corpo vai dar um resultado. Nós somos o resultado de tudo que entra. E aí, falando da parte física, eu tenho que cuidar com o que entra pela boca, porque é o que eu como, o que eu bebo, o ar que eu respiro, como eu respiro, que a gente nem sabe mais respirar. Então eu tenho que cuidar com o que está entrando no meu corpo, porque as minhas células vão estar sendo formadas com essa matéria-prima que eu dou. Eu não sei vocês, eu vou para o Brasil, a vontade que eu tenho, claro que eu gosto de comer uma série de coisas, e eu volto geralmente, no mínimo, 5 quilos mais pesado. Então, geralmente, eu emagreço esses 5 ou mais antes de ir, porque eu já sei que vai ganhar tudo de volta lá. Mas a coisa que eu mais tenho vontade de comer no Brasil, adivinha? Talvez você seja assim também. Frutas. Aqui até tem fruta, né? Mas a fruta não tem cheiro, não tem sabor. Primeiro que lá tem bananas, um monte de tipo de banana diferente. Aqui tem banana, que chega verde, sem sabor, sem cheiro, sem nada, né? Que vem verde, colhida verde. Aquelas frutas deliciosas. Eu não sei vocês, meu corpo, a impressão que eu tenho é que as células do meu corpo, quando entra fruta, elas olham para cima assim e fazem assim, ó. Elas batem palma e falam, era isso aí que eu estava esperando. Essa é a matéria-prima que eu preciso para estar saudável. Eu descobri isso aí na minha vida. Eu descobri o seguinte, que eu até posso sair da linha de vez em quando. De vez em quando. Comer um chocolate, comer alguma coisa que a gente gosta. Mas a base da minha alimentação tem que ser frutas. Todo dia, uma refeição por dia, eu como só frutas. Faço uma salada de fruta que duvido que alguém consiga comer o tanto de fruta que eu como. Que a minha esposa me ensinou. Não é comer cinco frutinhas. Não, eu encho uma bacia e vou picando tudo e jogo lá dentro. Quem olha e fala assim, você vai comer tudo isso aí, boa. E aquilo que me deixa saudável. Eu ouvi essa frase, você tem que gravar. Que isso mudou minha maneira de pensar. O que a gente come, você tem que olhar porque você está comendo. Porque eu não prestava atenção. O dia que eu ouvi essa frase, eu comecei a prestar atenção. É alimento ou é produto? Ou seja, o que é alimento? É o que Deus fez para a gente comer. É vegetal? É salada? É fruta? Você está descascando ou desembalando? Porque tudo que foi processado é produto. E eu comecei a analisar e eu percebi que teve um dia na semana que eu comi só produto. Era só produto, não tinha nada natural. Quer ter saúde? Tem que dormir bem, respirar ar puro, ir para a natureza, se exercitar, água, bastante água. Essa é uma coisa que eu tenho que praticar mais, porque eu sou acostumado a viver no deserto. Tem que beber bastante água. Tem uma série de coisas. Mas experimenta isso. Analisa o que você come durante o dia. Se você tiver 80% comendo alimentos e 20% produto, você vai ter uma saúde que você não imagina. Porque antigamente tinha refinados? Não tinha. Os refinados já tiraram tudo de bom que os alimentos têm.
Eu já não como arroz branco, pelo menos 30 anos ou mais. Eu só como arroz integral. Se você for pesquisar onde estão os nutrientes, está na casca. Que o arroz branco, refinado, tirou tudo. 79%, 80%, 90% dos nutrientes estão ali na casca. Então, isso aí já é uma coisa positiva. Mas se você comer alimento e não comer produto, na maior parte das suas refeições, você pode ter certeza que você vai ter saúde. Aí você vai dizer assim, mas tem agrotóxico, tem não sei o quê. A gente está numa situação complicada mesmo. Agora, se a gente já se entrega, se joga nas cordas, como diz, e já vai tudo no industrializado, esquece. A gente vai parar no hospital. A gente não vai ter saúde mesmo, não tem jeito. Então a gente tem que fazer o melhor que a gente pode com o melhor que a gente tem. Isso que a gente tem que fazer. Mas eu não quero falar só da saúde física. Isso aqui vai continuar e mês que vem o Jean vai entrar um pouco mais aí nas consequências que a gente vai conversar. Vou passar algumas coisas para ele, ele vai trazer o conhecimento dele sobre doença e como Deus traz a solução. Saúde não é só físico, porque a gente não é só corpo. Certo? Eu sou esse corpo, mas aqui dentro não tem só um corpo. A gente tem aqui o quê? Uma mente, um espírito, a gente tem emoções, sentimentos. E a nossa saúde emocional é muito importante. Porque como está tudo ligado, se meu corpo não está bem, como que vai estar meu emocional? Tem como uma pessoa que está dentro do hospital, semanas internada, tem como ela estar bem, de bem com a vida, bom humor, feliz? Não tem. Não tem, é raríssimo, é muito difícil. Se a pessoa tiver uma fé, que é o terceiro ponto da saúde. A gente não está bem emocionalmente. Aparece ou não aparece o sintoma no corpo? Já aconteceu com você? Olha, a maioria da população tem herpes. Herpes está aqui, mas seu corpo combate ela não aparece. Ela não aparece. Mas aí, essa é uma das coisas que acontece. A defesa do organismo caiu, aí a gente fala assim, está com a imunidade baixa. Aí aparece, primeira coisa, aparece herpes. Aí aparecem outras coisas. Uma série de coisas vão aparecendo, porque a imunidade está baixa. O que diminui nossa imunidade? Ou seja, as células T do nosso corpo estão lutando aqui o tempo todo para vencer esses vírus, bactérias e tantas outras coisas que estão aqui dentro. Mas está vencendo. O emocional influencia diretamente. A pessoa está triste, está deprimida, ela está chateada, arrasada por algum motivo, alguma coisa que aconteceu, e imediatamente o corpo reflete. Tem casos extremos. Eu já vi gente que passou por um trauma muito grande, e acredite se quiser. Teve gente que passou por um trauma muito grande, o emocional ficou tão afetado que a cabeça, os cabelos, embranqueceram todos em questão de uma semana. Já ouviu falar disso? Já ouviu falar? Acontece isso. Olha o emocional, como que manda no corpo. Você já viu aqueles casos? A Michelle teve na família dela. Talvez você já ouviu ou já teve na sua família. Daquele casal de velhinhos que viveram casados 50 anos, 60 anos mais. Morre um, o que acontece com o outro? Em seguida, parece que os dois estavam ligados. Realmente era um. Porque não vive sem o outro. Está com saúde? Está com saúde. O corpo vai durar? Vai, muitos anos. Por que morre? O que matou? O emocional. A perda foi tão grande, atingiu lá dentro, doeu no coração, doeu na mente, no sentimento, e a pessoa vai junto com o outro. Porque não vive sem. Olha que força que tem. Então a gente tem que ter saúde física, mas tem que ter saúde emocional. E o emocional está muito ligado nos relacionamentos que a gente tem. Porque afeta diretamente o nosso coração, a nossa emoção, os nossos sentimentos. Por isso a gente tem que cuidar muito dos relacionamentos. A gente tem que se rodear de pessoas positivas, pessoas que apoiem, que ajudem, pessoas que na hora que você está sofrendo, você pode confiar, abrir o coração e a pessoa dizer, vou orar por você. Só ouvir isso. Eu tenho umas pessoas que eu peço para orar por mim, que me faz bem, só saber, estão orando por mim. Esses dias eu postei uma música, né? Lembra aquela, alguém, não sei quem, não sei onde, não sei quem, tem alguém orando por mim. Como é bom saber, tem alguém que se importa comigo. Criança saudável, não é essa a diferença de uma criança saudável de um órfão? Porque ele sabe que tem um pai e uma mãe que se importa com ele, que se importa com ela. A criança cresce emocionalmente estável, equilibrada. Pode ter problema, pode ter dificuldade, pode ter relacionamentos difíceis, mas ela sabe, eu tenho um papai, eu tenho uma mamãe.
Isso forma um ser humano emocionalmente equilibrado, diferente. Porque tem onde se apoiar, tem onde buscar. A pessoa que não tem, o que ela vai fazer? Então, as nossas emoções, as nossas relações são muito importantes, e a Bíblia está repleta disso. E Jesus, Ele criou isso, e Ele quer que a gente tenha isso. Família, primeiro, e os amigos. Às vezes, como eu já disse aqui, família a gente não escolhe. E às vezes dá problema na família, a gente tem dificuldade nos relacionamentos. Eu tenho 2 irmãos, tão longe, mas a gente já há muitos anos não tem contato, a gente não conversa, não fala, muito pouco. E um nada, já tem quase 20 anos. É assim, é a vida. Fica um vazio no coração, mas Deus fala com a gente. Essa semana, estava conversando com os meninos, e aí eles estão brigando lá, e eu falei, Kalel, você tem um irmão, você tem que cuidar dele, você tem que ser amigo dele. Senão você vai acabar igual o papai. E eu desabafei, falei com ele. Tenho 2 irmãos, mas cadê meus irmãos? Você quer acabar assim? Sabe o que ele falou para mim? Papai, não se preocupa. Jesus é seu irmão. E ele sabe que eu tenho 2. Sabe o que ele falou? Jesus é seu irmão e seu anjo é seu outro irmão. Deus falou comigo através dele. Na hora, meu coração encheu. Eu falei, Kalel, você falou uma grande verdade. Porque eu preciso, tem um vazio aqui. Mas o que Deus usou um menininho de 5 anos para dizer para mim? Na hora. Falou assim, ó, não se preocupa. Jesus estava dizendo o quê? Através dele, eu preencho esse vazio que você tem na sua vida. Eu estou aqui para preencher. Quem é órfão, não tem pai e mãe, Jesus vai ser seu pai. Jesus vai preencher o lugar da mãe. Você perdeu alguém porque morreu muito cedo, cresceu sem, Jesus está aqui para preencher esse vazio emocional que a gente tem. E essa semana eu fui confortado pelo meu menino de 5 anos, que com sabedoria, usado por Deus, falou assim, ó, não se preocupa não. Ele não teve nem dúvida, ele falou com convicção na hora. Aquilo preencheu. A gente precisa desses relacionamentos. A gente precisa de amigos verdadeiros. A gente precisa da família. Mas se não tiver, a gente tem um Deus que preenche esse vazio. A gente tem alguém que vai estar ali com a gente, vai amar a gente. Eu ouvia de algum de vocês aqui, dizendo assim, eu descobri em Deus um pai que eu nunca tive. Eu percebi que Ele cuida de mim. Ele toma conta, Ele está comigo o tempo todo. Eu não preciso ter medo de nada. Eu tenho um pai que me ama. Que coisa maravilhosa a gente encontra aqui, ó, nesse livro. Que coisa maravilhosa a gente encontra em Jesus. Então a gente precisa de saúde física. Eu tenho que cuidar de mim, você tem que cuidar de você. A gente precisa de saúde emocional, mas a gente precisa ter saúde espiritual. Porque essas 3 coisas estão interligadas. Se eu não tiver, se um dos 3 não estiver bem, vai afetar os outros. E a maioria das pessoas desse mundo está cheio de gente, porque é moda. Crossfit, Pilates, está cheio de coisa aí, né? E eu não sei você, mas eu vou no meu YouTube, ou eu estou na internet, aparece um monte de propaganda, acho que o pessoal sabe que eu estou precisando, que vem propaganda de academia, e vem não sei o que, isso e aquilo e tal, para cuidar da saúde do corpo. Tem muita gente que cuida. Né? Saúde emocional, o que tem de coach aí, ensinando a gente, falando e tal, tudo isso é importante. Mas se eu não cuidar da saúde espiritual, não vai adiantar nada. Eu ter saúde física, ter saúde emocional. A saúde espiritual também está interligada. E uma coisa está ligada com a outra. Esses 3 têm que estar em equilíbrio. Se um não estiver bem, vai afetar o outro. Então eu tenho que estar bem com o meu Criador. Eu tenho que estar bem com Deus. Eu tenho que estar com o meu relacionamento em dia com Ele. Eu tenho que ir lá para Ele resolver os problemas que a saúde, eu ter saúde não vai resolver. Eu estar bem com todo mundo emocionalmente não vai resolver. Porque na hora que eu estou me sentindo culpado, quando o peso da culpa bate, só tem alguém, uma pessoa que tem a solução. E esse livro diz que eu tenho que buscar Ele, confessar o meu pecado com fé, e Ele vai perdoar. Vamos ver? Dá uma olhadinha aqui, olha. 1 João, no finalzinho da Bíblia. 1 João, no capítulo 1. E eu já li isso dezenas, se não centenas de vezes. Porque aqui João diz o seguinte, verso 1, capítulo 1, João 1, capítulo 1, verso 9. Diz assim, se confessarmos os nossos pecados,
Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Tudo que eu tenho que fazer é pegar essa culpa, esse sentimento ruim, aquilo que aconteceu, ir para Ele em oração, com fé, confessar, pedir perdão. Ele vai perdoar e vai purificar. Tem uma coisa que está ligado, a saúde física, emocional, está ligada com a espiritual. Então eu preciso ter o perdão e me livrar da culpa para poder desfrutar essa saúde emocional e física. E no livro de Tiago, que está aqui pertinho, no capítulo 5, fala exatamente isso. Fala assim, olha só, no verso Tiago 5:13. Diz assim: está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Este alguém... Está alguém alegre? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? O que faz? Chame os presbíteros da igreja e vão fazer o que por essa pessoa? Orem. Olha no verso 15. A fé salvará o enfermo e o Senhor o levantará. Se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros. Agora eu estou no verso 16. Para serdes o quê? Curados. Saúde está ligado com o quê? Com perdão. A gente precisa. Quantas vezes Jesus chegou para alguém que precisava de cura física e antes, quantas vezes aconteceu isso? Ele fazia o quê? Teus pecados estão perdoados. Primeiro, vamos resolver esse problema espiritual. O físico vai ser consequência. Você precisa de saúde, mas se a gente não resolver isso aqui antes, eu posso te curar agora, você vai voltar a ficar doente amanhã. Resolve o espiritual e o físico vai vir depois. Porque o sábio Salomão já falou isso, lá no Velho Testamento, muito tempo atrás, que a gente precisa ter um coração alegre. Mas o coração alegre, ele só vai vir na vida daquele que... Lembra que eu li semana passada, finalzinho do livro de Eclesiastes? O que Salomão falou? O princípio da sabedoria, qual que é o sentido da vida? Temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Começa aí, a saúde começa aí. Se a gente teme a Deus e guarda os mandamentos dele, a gente começa a ser saudável, porque a gente vai estar saudável espiritualmente, vai ter equilíbrio emocional nos nossos relacionamentos, e aí a consequência é o quê? Primeiro, que é uma pessoa que tem amor, a gente vai chegar lá, né? Último sábado desse mês. A pessoa que tem amor, ela não tem como ter amor se ela não ama Deus sobre todas as coisas, e o próximo como? Aí você tem amor próprio, você começa a cuidar de você. Porque se a gente não tem amor próprio, por que eu vou cuidar dessa carcaça que eu visto toda manhã e saio andando com ela? Aí você começa a valorizar você mesmo, porque você tem amor próprio. Eu não vou colocar veneno para dentro. Eu vou cuidar dessa máquina maravilhosa que é esse corpo que Deus me deu. Com equilíbrio. Né? Porque tem gente que faz disso seu Deus. Né? Que vive na academia e vive para cuidar do corpo. Não, também não é esse extremo. Mas a gente tem que ter esse equilíbrio. Então, saúde física, mental, emocional e espiritual. Deus quer ver a gente feliz. Ele criou a gente para ser feliz. E a felicidade está no equilíbrio dessas partes todas. Então, a gente precisa fazer isso, cuidar de nós mesmos. O que a gente pode fazer? Então, vamos concluir pensando. Eu preciso cuidar da minha saúde. Então, vou me exercitar, preciso dormir o suficiente, beber bastante água, preciso me alimentar corretamente. Você tem que fazer uma listinha, são 8 itens, e cuidar. Emocional, cuidado com os relacionamentos. Se afaste de pessoas tóxicas, se aproxime de pessoas que te levam para perto de Deus. Isso não quer dizer que eu não vou me relacionar com essas pessoas, porque Jesus falou que a gente tem que amar até mesmo quem? Os inimigos. Mas eu não vou deixar eles me influenciarem, eu não vou deixar eles ditarem como eu devo me sentir. Eu é que digo como eu devo me sentir. Então eu tenho que ter uma comunhão forte com Deus para eu estar forte, para ajudar e abençoar essas pessoas. Cuidado com os relacionamentos. Mas acima de tudo, meu relacionamento com Deus. Então eu quero concluir só dizendo para vocês o que eu estou fazendo. E eu ainda não sei o resultado, mas eu vou dar dica para você. A gente precisa ter um programa de relacionamento com Deus. E eu coloquei aqui no meu telefone, vou mostrar para vocês. Que quem sabe vai servir de exemplo para você. Ó. Seu telefone tem um alarme? Você coloca o horário lá para lembrar das coisas?
O meu tem. Eu tenho 5 fixos agora. Tem um aqui que está desligado. Não, peraí, deixa eu ligar. Tem 5. Tá vendo? Esses verdinhos aí, tem 5 horários. Um deles é toda quinta à noite, às 7h30, toca, para me lembrar que eu tenho uma responsabilidade que eu esqueço toda semana, que é tirar o lixo. Eu não sei que dia que passa o caminhão na sua comune. Lá para a gente é sexta de manhã. Então, quinta à noite, eu cansei de esquecer. E a Michelle chega para mim e fala, cadê o lixo? E já é sexta, meio-dia. O caminhão já passou. Então, o alarme toca toda quinta à noite. Às vezes eu estou viajando, eu vou estar de férias no Brasil, vou falar, o lixo, porque tocou o alarme. Esse eu não esqueço. Os outros 4, sabe o que é? Tem mais 4 aqui. Sabe o que é isso aqui? Meu momento de oração. Me lembra. E eu escolhi horários especiais. E eu vou tentar resumir aqui para você entender. Porque esse aqui é um estudo que eu estou fazendo. E eu estou tentando entender o porquê desses horários. Mas vamos começar assim. Se você pede para Deus te acordar de madrugada para orar, que hora que Ele vai te acordar? 3 da manhã. Não é o horário universal de orar. Aí eu fiquei me perguntando, por que 3 da manhã? Encontrei várias respostas. Encontrei várias. Podia dizer aqui várias delas. Mas eu cheguei a uma conclusão. Porque na Bíblia, a Bíblia fala que a noite no tempo de Cristo era dividida em 4 quartos. A primeira vigília da noite, que é entre 6 e 9 da noite, a segunda entre 9 e meia-noite, a terceira meia-noite às 3 e a quarta entre 3 e 6 da manhã, até o sol nascer. E aí muitas vezes Jesus estava orando a noite inteira. Quem estudou a lição dessa semana viu lá. Jesus passava a noite inteira orando. Às vezes ele se encontrava com os discípulos e lá falava assim, encontrou na 4ª vigília. Que hora que era? 3 da manhã. Quando ele estava no barquinho no Mar da Galileia e pescando a noite inteira, Jesus foi na 4ª vigília, era 3 da manhã, ou entre 3 e 6. Então tem algumas referências disso. Mas por quê? Sempre 3 da manhã. Aí eu comecei a pensar, onde aparece 3? Né, a hora 3 na Bíblia. E eu cheguei a uma conclusão, ligando com oração. Bom, Marineide sabe. Quem mais que estava aquele dia lá? A Eli estava naquele dia, quando a gente estava estudando Daniel? Quando a gente estava. A Luísa estava, né? Aí, no nosso estudo do livro de Daniel, eu cheguei a uma conclusão fantástica. Porque a gente sabe que o pessoal tinha costume de orar. E alguns na Bíblia falam claramente que eles tinham costume de orar. Daniel era um. Quantas vezes por dia ele orava? 3 vezes. Que hora que ele orava? Ninguém sabe. Ninguém sabe. Meio-dia? Ninguém sabe, porque ninguém sabia. Vamos saber agora, né, Marina? A gente descobriu no nosso estudo. A gente estava... Agora a gente está fazendo Apocalipse. Secando, capítulo por capítulo. A gente fez isso no livro de Daniel. E, de repente, a gente descobriu que Daniel fala o horário que ele orava. Pelo menos um deles, dos 3. Porque tem uma hora que a gente está ali estudando capítulo 8, capítulo 9, e aí o Daniel fala assim, estava eu... Ele vai falar que o anjo veio, falou com ele, da visão, e ele relata a visão, mas ele fala quando o anjo veio, quando deu a visão para ele. Estava eu em minhas orações. Opa, orava 3 vezes por dia, ele falou que estava na oração. E aí ele diz assim, que era na hora do sacrifício da tarde. Que horas que Daniel estava orando? 3 horas da tarde, quando o anjo veio e deu a visão para ele. Então a gente já descobriu um horário dos 3 que ele, provavelmente, que hora que era o outro? 9 da manhã. Estou falando que sabe tudo? A pastora aí. Porque não tinha mais templo, não tinha mais sacrifício. Mas que hora que era a hora do sacrifício? Vai lá, Marineide. 9 da manhã e o outro? Era tarde. Era o sacrifício da manhã e da tarde. 15 horas, exatamente. Aí eu fui atrás, conversei com um pastor que é doutor, entende muito disso. Falei, por quê? Aí ele falou para mim o óbvio. Lá, quando Moisés montou o tabernáculo e depois veio o templo, Deus tinha dado para ele o horário que era uma profecia. Olha que fantástico. Deus falou, faz o sacrifício 9 da manhã, sacrifica o cordeiro, e faz o sacrifício da tarde, que horas? 15 horas. Por quê? Que horas que Jesus foi pregado na cruz? Que hora que ele foi pregado na cruz? 9 da manhã. Exatamente 9 da manhã Jesus foi pregado na cruz. Que horas que Jesus morreu na cruz? 15 horas. Aquele sacrifício é para não ter dúvida. O sacrifício da manhã foi o horário em que Jesus foi pregado na cruz. Exatamente.
O sacrifício da tarde, o horário em que Jesus morreu na cruz. Era uma profecia. Para judeu nenhum ter dúvida. E para a gente hoje, 2000 anos depois, não ter dúvida também. Que ele era o cordeiro do tabernáculo, do templo. Aquele sacrifício era ele. Foi exatamente a hora. Então, vocês já descobriram. Tem 4 horários para orar. Todo dia. Toca ali. E eu coloquei ainda um pouquinho antes. Para na hora eu estar orando. 9 da manhã. Para eu lembrar que o meu Jesus, naquele horário, foi pregado na cruz. Que outra hora que toca? 3 da tarde. Para eu lembrar, o meu Jesus morreu nessa hora, então eu estou orando. Que outra hora que eu coloquei? 9 da noite. Que aí eu reflito sobre o dia, penso a respeito e oro na conclusão do dia. Não importa que hora que eu vou dormir. Geralmente é mais tarde do que 9. Mas 9 eu estou orando. Que hora que eu levanto de madrugada para orar? 3 da manhã. Essa foi a minha conclusão, porque 3 da manhã. Para mim funciona. Então Daniel orava 3, eu oro 4. Eu quero ter saúde espiritual. Eu vou ter saúde espiritual me relacionando com o meu Criador, com o meu Salvador, com o meu Redentor. E Ele vai me trazer saúde emocional, Ele vai me trazer saúde física. Porque quando eu me relaciono com Ele, eu tenho amor pelo próximo, resolve o meu emocional, eu tenho amor por mim mesmo, aí eu vou cuidar da minha saúde. Porque eu valorizo isso aqui que Deus deu, que é esse corpo. E aí eu cuido dele. Porque a gente sabe que isso aqui é o templo do Espírito Santo. Aí eu não vou colocar impureza, eu vou cuidar dele para Jesus morar aqui dentro. Vamos sair daqui mais saudável essa semana? Vamos fazer isso? Vamos cuidar do corpo, o templo do Espírito Santo, cuidar da nossa mente, do nosso emocional. Vamos fazer um programa de oração para ter um relacionamento com ele, estudando a Bíblia, orando, para a gente ter saúde espiritual. Que aí todo o resto... Vamos terminar com um verso favorito, não sei se ainda é, da Michele. Mateus 6, 33. Buscai, pois, em primeiro lugar, seu reino, sua justiça, e todas essas coisas, a saúde emocional, a saúde física, vai ser acrescentada. Vamos buscar primeiro o Criador. Busca essa saúde espiritual. Ele coloca a casa em ordem. Ele organiza tudo aqui dentro. Ele dá força para a gente fazer o que a gente não consegue. E aí a gente vai ter saúde. Vamos orar pedindo saúde? Saúde espiritual, saúde emocional, saúde física. Vem aqui e vamos fazer o nosso círculo de oração. E vamos pedir para Ele. E eu espero que você pegue o seu telefone, hoje à noite, pensa direitinho, coloca lá uns horários, e você ore todo dia, naquele horário. Busque a Deus. Ele vai atender as suas orações, Ele vai trazer para você a saúde e o equilíbrio emocional. Fecha aqui, tem que vir aqui, ó, para a gente fechar o círculo. Pode vir para cá. Vó Alzira já está aqui. O Arthur está ali chegando. Isso aí, Arthur. Vem aqui. Muito bem. Oi. Oi. Vamos fazer a nossa oração e pedir para Deus a nossa saúde. Querido Deus, aqui estamos mais uma vez na Tua presença. Também muitos em casa assistindo. Nós queremos o melhor da vida. E o melhor da vida é Jesus. Porque contigo, Pai, com Jesus, a gente tem saúde. Saúde espiritual, com a Tua presença no nosso coração, na nossa mente, equilibrando tudo. Saúde emocional e saúde física. Para a gente curtir, aproveitar o máximo do melhor dessa vida. A gente quer ter saúde. Para nós mesmos, mas principalmente para a gente poder ter condições de ajudar quem não tem. Para a gente poder apoiar os outros que vão estar precisando de um apoio emocional, de um apoio espiritual e até de apoio porque não estão bem fisicamente. Use cada um de nós e abençoe a cada um de nós para que sejamos um grupo, uma comunidade saudável em todos os sentidos, para a gente poder ajudar quem não está saudável. Faz a gente encontrar o equilíbrio e prazer nas coisas que o Senhor fez, que são naturais, que fazem bem para nós. Abençoe cada um que veio aqui hoje. Colocamos a nossa saúde física, mental e espiritual nas Tuas mãos. Pedimos a Tua bênção e que o propósito de hoje possa seguir durante a semana, colocando em prática aquilo que a gente precisa de verdade, que é buscar a Ti várias vezes durante o dia, para manter a nossa saúde e o nosso equilíbrio em todos os sentidos. Em nome de Jesus, nós pedimos e oramos por essas bênçãos. Amém. Deus abençoe cada um de vocês.